Oi, professor, tudo bem? Aqui é a Maitê. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Aqui é boa tarde para mim. Bom, eu estou gravando esse vídeo aqui para apresentar a minha parte do seminário, que eu não pude estar devido a questões de saúde. Eu vou compartilhar a minha tela com você para você conseguir visualizar o slide, né? Porque não adianta eu ficar apresentando aqui, você não vai ter uma visão, né, dos slides. E eu também estou gravando essa chamada, tá bom? Porque depois vou compartilhar com você, né? E aí, só para dar o contexto aqui, né? O tema do meu grupo é sobre o impeachment da Dilma. As Sofias, elas falaram sobre o processo de impeachment. A Thaís, acredito que tenha falado também do pós-impeachment, da questão da polarização dos extremos direita, esquerda e como é, acendeu essa disputa mais ainda pós o processo de impeachment da Dilma. E as minhas contribuições para o trabalho, né, eu fiz um recorte sobre a violência política de gênero como eu havia feito, né, anteriormente na primeira apresentação, só que agora de uma forma mais completa, né, trazendo, enfim, referências teóricas, conceitos, leis. Então, enfim, eu vou compartilhar minha tela com você. Provavelmente a minha câmera ela vai sumir, mas é porque tem que compartilhar a tela do slide, tá bom? Licença, eu vou compartilhar para você a tela do slide. Vou começar a transmissão aqui. Se não me engano. Tá, acho que foi. Vou colocar no slide. Bom, aqui temos o nosso slide, né? O impeachment da Dilma. E né, o subtítulo Pedaladas Fiscais, crime ou não? E muito bem. Agora eu vou passar para a minha parte, professor. Pois então. Antes da gente entrar nos exemplos concretos, né, eu acho que é fundamental que a gente pare um minuto para pensar por que é importante conectar as estruturas de poder e os mecanismos de controle sobre o corpo feminino com a especificidade da violência política. Então, essa conexão, ela existe porque a violência política baseada em gênero, né, ela se sustenta sobre as assimetrias das relações de poder entre homens e mulheres. E essas assimetrias, elas vão configurar na prática uma lógica patriarcal do fazer político, ou seja, a política, historicamente falando, né, ela foi construída como um espaço masculino e quando uma mulher ocupa esse espaço, ela rompe uma lógica que estava até então dada como natural, né? E é exatamente por isso que a violência política de gênero, ela não acontece só no momento específico. Ela acontece antes, durante e depois da entrada da mulher no espaço público, né? O que reflete claramente o caso da Dilma, porque até mesmo antes da Dilma chegar ao poder, à presidência da República, né, mesmo ali antes, ao lançar a sua candidatura à presidência, não estavam questionando a eficácia, enfim, eficiência, ou o como ela seria boa, poderia ser uma boa presidente, ou enquanto política, ou economista, né, que é a sua formação, mas criticando ali por ser mulher. Então, já existem essas barreiras estruturais que dificultam essa entrada. Ou seja, que é marcada justamente por esse tipo de violência, né? E aí eu trouxe aqui a Lei 14.192 de 2021, que está nesse quadrinho rosa, que pode-se conceituar violência política de gênero como toda ação, conduta ou omissão que tenha a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher, seja ela candidata ou política já eleita.
E a lei vai além. Ela também classifica como crime qualquer ação que menospreze ou discrimine a condição, cor, raça ou etnia dessa mulher, com o objetivo de dificultar sua campanha eleitoral ou exercício do seu mandato. Essa definição, inclusive, ela é reforçada pelo próprio TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, em 2024. Muito bem, eu vou passar para o segundo slide. No segundo slide, a gente tem aqui o título: Mídia, Misoginia, Sexismo. Né? Eu quis trazer aqui para o campo, tirar do campo para o campo mais concreto, né, mais visual, que muitas vezes a gente fala em violência política de gênero como um conceito abstrato, mas quando a gente vê essas imagens, esses títulos, essas capas, isso deixa de ser abstrato e vira mais fica mais claro, né, do que a gente está falando. Então, enfim, as primeiras imagens, né, dispensa comentários, acho que elas falam por si só, né? A gente tem também essas duas capas de revista da Isto É, né, a mesma revista. E aí, veja bem, olha a escolha das palavras, né? À esquerda a gente tem a Isto abre aspas, explosões nervosas, né? Com essa foto da Dilma. Né? Isso não é uma crítica política a uma decisão do governo Dilma, a uma medida econômica, a uma escolha, uma tomada de decisão, uma política pública. Isso é um ataque ao comportamento, ao emocional da Dilma. É uma construção de uma imagem de instabilidade, de descontrole emocional. Né? É um estereótipo que historicamente é usado contra mulheres em posição de poder e que dificilmente seria usado da mesma forma contra um homem. Né? Então aqui a gente tem do outro lado, né, à direita, a gente tem a capa da Isto É também, com o Bolsonaro, né, comparado a abre aspas, leão fora de controle. Metade do rosto do Bolsonaro, metade leão, né? Em que aí a gente já remete mais ao autoritarismo, sobre o descontrole institucional, né? Que a gente pode reparar na figura, na escolha da, da palavra, né? Leão. O leão ali é o rei da floresta, o corajoso, o destemido, sabe? Assim, claramente ali uma diferença que não é aleatória, são formas de deslegitimação muito diferentes. Ela reflete exatamente essa lógica patriarcal que a gente mencionou no slide anterior, né? Só para não passar batido, né? Eu falei que elas falavam por si só essas imagens, né? Mas a gente tem essa figura da esquerda, né, da Dilma sendo penetrada, tinham várias figurinhas dela assim em carros, né, postos de gasolina. Tem essa charge também da Dilma, tá tudo perdoado. E a gente, né, para fechar, a gente tem essa declaração, esse discurso do Bolsonaro durante o processo de votação do impeachment, né, em 2000 ali, acho que foi? Foi, tá certo, né, que abre aspas, né, eu vou ler aqui. A declarar o seu voto no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o deputado federal, né, na época deputado federal Bolsonaro, fez uma homenagem à memória do coronel, Carlos Ustra, chamando de pavor de Dilma Rousseff, né, por ter comandado ali as sessões de tortura contra a ex-presidente, que foi presa ali, interrogada durante a ditadura militar. Né? Então, a gente vê que esse episódio ele ficou marcado na história recente do país e mostra como que a violência contra Dilma não era apenas simbólica, ela remetia ali explicitamente uma violência física e histórica, né, que ela havia sofrido. Então, quando a gente junta mídia, misoginia e sexismo, o que a gente está vendo na prática é a naturalização de um discurso que ataca, né, não só Dilma, mas as mulheres no geral, não pelo que ela fez enquanto governante, mas pelo que ela representa enquanto mulher, ocupando um espaço de poder. Então, veja bem. Agora o slide 3, eu vou passar para o slide 3. O título eu coloquei
uma leitura além do processo jurídico institucional, né? Para essa leitura, eu quis trazer um embasamento, né, mais teórico, e para contextualizar, né, a autora que eu escolhi foi a Judith Butler, que é uma filósofa estadunidense. Ela é uma das principais referências mundiais no estudo de gênero e de política, né? Ela atua como professora no departamento de retórica e literatura comparada da Universidade da Califórnia em Berkeley. Não sei se falei certo. Enfim, a obra que eu escolhi, tem muita obra que encaixaria nesse trabalho, mas a que eu escolhi foi Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, né? É uma das obras mais importantes da Butler para a teoria de gênero contemporânea, né? E por que a Butler, né? A Butler, aqui nessa obra, ela ajuda a gente a entender o seguinte: o gênero, ele não é algo natural, dado biologicamente, assim, de forma fixa. Ele é produzido através da repetição de normas sociais que determinam o que é ser mulher. Ele é produzido através da. Aqui, né, nesse ponto central, eu já ia repetir aqui. Quando alguém foge dessa norma, né, quando uma mulher ocupa um espaço que a norma social não previu para ela, como o caso da Dilma, né, presidência da República, o corpo dessa mulher ela se torna alvo. Se torna alvo. A Butler ela vai chamar esse processo de abjeção, né, abre aspas, abjeção. É quando um corpo, uma existência passa a ser tratado como algo que precisa ser rejeitado, corrigido ou até mesmo destruído simbolicamente, porque ele rompe com aquela expectativa da norma. Então foi exatamente isso que aconteceu com Dilma. Ela não foi atacada apenas na sua função de presidente. Ela foi atacada como mulher que ocupou um lugar que, veja bem, segundo essa lógica patriarcal, não era para ela. E veja bem, aqui, ó. Eu trouxe essas frases aqui: louca, burra, prostituta. Pesquisa escancara machismo contra Dilma. Essa reportagem ela é baseada numa tese de doutorado que analisou os comentários que foram feitos contra a Dilma numa página do MBL no Facebook, justamente durante o processo, o período do impeachment. Não é uma percepção subjetiva. É um padrão de discurso que foi mapeado e foi comprovado ali empiricamente, né? Tem pesquisas apontando essa violência. Então, esse referencial teórico que a Butler traz é fundamental porque ele nos tira do campo do achismo, digamos assim. Ele coloca no campo da análise estrutural. Né? O que aconteceu com Dilma não foi uma sequência de ataques isolados, aleatórios, foi a manifestação de uma norma de gênero que, historicamente, não admite que o corpo feminino ocupe determinados espaços de poder sem sofrer algum tipo de retaliação simbólica, né? Então, vou passar para o próximo slide, professor. Aqui, só para explicar direito, né, professor? O próprio tema do slide é uma pergunta: protesto ou violência? Essa pergunta era para ter sido feita em sala de aula para a turma, né? Para a turma e para você. Mas, enfim, devido, né, as minhas questões de saúde, né? O contexto, eu mesma vou responder essa pergunta agora, tá? Mas tá, vamos lá, né? Então, chegando a esse ponto aqui, essa pergunta, né? Isso que aconteceu, foi um protesto político legítimo ou foi violência? Essa pergunta é importante porque muitas vezes esse tipo de discurso é defendido sempre sobre a ótica ou o argumento da liberdade de expressão, do direito à crítica. Mas será que foi só isso? Será que é só isso? Né? Aqui eu trouxe uma manchete do Estadão de abril de 2016, que a própria Dilma, numa entrevista à CNN, ela volta a afirmar que o sexismo contribuiu para o avanço do processo de impeachment. Né? Ela traz ali a percepção traz a percepção que a própria Dilma sofreu nesse processo e verbalizou publicamente.
Então, eu quero destacar com mais força, que é o segundo ponto aqui, que isso foi reconhecido institucionalmente, né? Inclusive por órgãos internacionais. Ainda em 2016, durante o processo de impeachment, a ONU Mulheres, ela divulgou uma nota condenando publicamente a violência de ordem sexista que estava sendo praticada contra a presidenta, contra a presidente. E o mais importante dessa nota é a afirmação central dela, de que, abre aspas, né? Vou ler aqui para você. Nenhuma discordância política, nenhum protesto, por mais legítimo que seja o direito de discordar, perdão, de um governo, pode abrir margem para banalizar a violência de gênero. A ONU caracterizou essa violência como uma prática, né, um ato, e ao mesmo tempo patriarcal e misógina, que atinge diretamente a dignidade humana. E por que isso é tão significativo, né? Quando a ONU, né, com o reconhecimento global que tem, sente a necessidade de intervir e se posicionar publicamente sobre um processo político interno de um país, é um indicativo muito forte de que aquilo não estava acontecendo, que estava acontecendo, já tinha extrapolado os limites do debate político legítimo. Então, na minha visão, na visão do grupo, criticar um governo, discordar de uma política econômica, pedir o impeachment por razões jurídicas. Isso é parte da democracia. Agora, atacar uma mulher pela sua condição de mulher, usar xingamentos sexistas, insinuações sobre o corpo e sobre a sexualidade dela, né, de Dilma, né? Isso assume contornos de violência de gênero estrutural e não pode ser justificado ou relativizado sobre o argumento de liberdade de expressão, crítica política, né? Então, a resposta para essa pergunta do slide é: não é uma coisa nem outra, separadamente. O que houve foi um protesto político, fato, que em determinados momentos e por determinados atores se transformou numa violência de gênero. É reconhecer essa diferença, reconhecer ela é essencial para que a gente consiga no futuro separar o legítimo debate democrático do ataque estrutural baseado em misoginia, né? Então aqui fica a reflexão. Para finalizar, professor, o quinto e último slide, eu trouxe mais uma vez a Lei 14.192 e eu trouxe também como embasamento teórico a professora Biroli, professora Flávia Biroli. Ela é professora do departamento, não, perdão, do IPOL, do Instituto de Ciência Política, aqui da UNB, professora titular. Ela é referência em tudo, uma cientista política, mas principalmente quando o assunto é gênero e política no Brasil, né? Então, aqui, segundo a Biroli, em 2018, esse cenário que a gente discutiu, trouxe, né, para você, para a turma, ao longo de toda a apresentação, ele pode ser analisado como indicativo direto da veja bem essa palavra, subrepresentação feminina na política brasileira. Não é um dado pequeno. O Brasil, ele é um dos países com o menor índice de representação feminina em toda a América, inclusive em nível mundial, né? São muitos os obstáculos enfrentados pelas mulheres para conseguirem sequer adentrar a esfera política, o poder. Então, antes mesmo de pensarmos nos ataques que sofrem depois de já estarem lá dentro, né? Então, é possível compreender que Dilma chegou à presidência do país num contexto que já era estruturalmente muito desfavorável para as mulheres em termos de ocupação de espaço de representação formal, como aponta também a Biroli em 2018. Né? E aqui está o dado que eu considero mais importante para a gente encerrar a reflexão, é que a Lei 14.192, da mesma que a gente definiu lá no primeiro slide, ela tipifica e nomeia legalmente a violência política de gênero.
que só veio a existir em 2021, ou seja, isso foi 5 anos pós processo impeachment da Dilma, né? 5 anos depois de todas aquelas capas de revistas, aqueles xingamentos, após nota da ONU Mulheres condenando o que estava acontecendo. E o que que isso mostra? Isso mostra que a violência ela já existia, ela só não tinha nome. Ainda não tinha um enquadramento jurídico que a reconhecesse formalmente como crime, né? O corpo feminino no poder, no Brasil ainda hoje, continua sendo tratado muitas vezes como uma espécie de transgressão, algo ali, né? Novamente, foge da norma, fora do lugar, precisa ser corrigido, questionado, ridicularizado. E é exatamente por isso que essas discussões que a gente trouxe aqui, elas são muito importantes para nomear a violência, é o primeiro passo para nomear, perdão, nomear a violência, ele é o primeiro passo para combater ela, a violência. Então, enquanto a sociedade não reconhecer que ataques baseados em gênero, corpo, sexualidade contra mulheres na política, né, especificamente esse caso aqui que a gente está trazendo, da Dilma, eles são tão graves quanto qualquer outra forma de violência política, né? Nós vamos continuar vendo mulheres sendo desencorajadas ou até impedidas de ocupar os espaços de poder que por direito também são delas, né? Então, é isso, professor. Espero que você tenha gostado. Vou voltar aqui para a chamada. Vou ligar minha câmera. Só um instante. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida ou alguma crítica, não gostou, gostou, foi horrível, foi ótimo, pode passar o feedback pelo meu e-mail, né? Por e-mail. Eu vou encaminhar esse vídeo para você. E é isso. Agradeço as aulas do semestre. As suas aulas foram ótimas. E é isso. Boas férias para você. Se é que você vai ter férias, né? Não sei. E é isso. Um abraço. Tchau, tchau.